Olá, como vocês estão? Espero que bem. Bom, eu quero fazer um comentário hoje rápido sobre um filme que eu assisti ontem. Se chama Dente Canino, um filme de 2009. Um filme grego dirigido pelo Yorgos Lanthimos. E bom, para começar, eu vou resumir um pouco a história do filme. Trata-se de uma família de 5 pessoas, né? Um casal, pai e mãe. E 3 filhos, 2 moças e um rapaz, aparentemente todos com mais de 20 anos. O que acontece? O único que sai dessa casa é o pai. Ele mantém a esposa e os 3 filhos dentro de casa. Mais especificamente, os filhos eles vão sendo criados e isolados do mundo, né? O que tem de interessante, muito interessante, nesse filme que a gente vai vendo, que a nossa realidade ela depende muito da linguagem, né? Do significado que a gente dá às coisas. No filme Dente Canino, por exemplo, os pais dos jovens, né? Dos 3 jovens, eles vão distorcendo o conceito das palavras. Por exemplo, eles dizem que um saleiro é um telefone, o mar é uma cadeira, zumbi são flores amarelas pequenininhas, né? Isso vai distorcendo a percepção dos jovens a respeito do mundo. O mundo, para eles, nada mais é do que aquela casa isolada da cidade, um grande quintal com piscina. É uma família de classe alta, vamos dizer assim, né? Então fica muito evidente o quanto é importante os significados das coisas para a gente entender o mundo, para a gente interagir com o mundo, né? No caso de Dente Canino, fica muito evidente o controle que o pai exerce sobre a família toda, né? O pai ele cria uma realidade própria para que as coisas funcionem conforme a mente dele acha que deve funcionar, né? De forma muito obsessiva, a gente pode pensar, mas também de forma bastante sádica, né? Porque tanto a esposa, principalmente os filhos, eles acabam sendo meramente propriedades desse homem, né? E eu destaco aqui muito a questão do controle, com um certo controle obsessivo. Não estou aqui diagnosticando o personagem, né, do pai, mas a gente pode pensar por essa via, né? Porque é um trecho do filme, né? Não vou dar spoilers para não atrapalhar a experiência de quem não tenha visto. Até mesmo no momento da relação sexual ali com a esposa, quando ele interage com a esposa, tem um ritual ali. Os dois colocam fones de ouvido e vão ali numa coisa meio mecânica, né? Os personagens do filme, eles são muito robóticos, muito mecânicos. Você vai vendo que a forma como eles dizem coisas absurdas às vezes num tom bastante frio, bastante sem emoção, né? E claro, né, dentro desse controle todo que o pai tenta exercer com a família, falha. O controle falha, né? O controle sempre falha. O desejo de controlar tudo sempre falha, né? Coisas acontecem ali e o caos vai tomando conta ali daquela vida calma, entre aspas, né? Uma vida controlada, uma vida entediada, uma vida muito delimitada, né? Então, de alguma forma ali, esse controle ele é rompido. Essas regras elas são postas em xeque por uma das filhas, especialmente quando ela tem acesso a informações do mundo lá fora, né? E ela tem acesso como? Ela tem acesso através de filmes, né? De fitas de VHS que aparecem no filme, né? No Dente Canino. É um filme bastante desconfortável, tem cenas muito desconfortáveis, é bizarro, é estranho. Penso eu que não é um filme que todo mundo vai gostar ou ver algum tipo de sentido. E a gente pode pensar, pô, mas isso é um absurdo, isso não existe, né? E eu costumo dizer que os filmes, de certa forma, eles vão dizendo, às vezes de forma bastante alegóricas, bastante exageradas, da nossa realidade, né? Porque a gente tem ali muitos valores que estão dentro da nossa sociedade, valores familiares, né? Em certo momento do filme, o pai, ele diz uma frase, né? Ele fala sobre
o mundo lá fora ter más influências. Né? É como se ele quisesse proteger, né, entre aspas aqui, muito questionável, os filhos dos problemas externos. Porém, não dá para viver numa bolha, mesmo quando criada todo um ritual, todo um contexto, toda uma narrativa que tenta justificar aquele tipo de interação entre os familiares ali, dos pais com os filhos, né? Então a gente pode pensar muita coisa, o controle dos pais, né? O poder ali masculino, pensando na nossa sociedade patriarcal, quanto o cabeça ali da situação é o pai é o único que sai pra rua, né? Não fica muito claro o que ele disse que acontece lá fora, mas os filhos e a esposa eles não saem do quintal para fora, né? Então é um controle sádico que a gente vê ali. E o rompimento disso. Em algum momento, os filhos têm necessidade de transgredir isso, mais especificamente essa filha, né? É um filme muito, muito interessante, um filme muito incômodo. Como eu disse, dá para pensar muitos aspectos aí da nossa realidade, apesar de toda a bizarrice envolvida na narrativa do filme, né? A gente pensa em papéis de gênero, inclusive. Como eu disse, não quero dar spoilers, mas ali tem um tratamento talvez diferenciado ali em relação ao filho das meninas, como o pai pensa a sexualidade do filho e a sexualidade das filhas, que talvez nem é tão pensado, mas vai acontecendo ali por debaixo dos panos. É um filme que abre muitas possibilidades de interpretações, de leituras, de reflexões. Deixo aí minha indicação. Dente Canino está disponível no MUBI, no streaming, caso você tenha. Vai lá dar uma procurada que vale a pena, se você gosta desse tipo de filme. E se você não tem um MUBI, não sei se você consegue ver por outros meios aí, né? Mas clandestinos, vamos dizer. Mas fica aí a sugestão. Dente Canino, do diretor, qual é o nome dele? Yorgos Lanthimos, filme de 2009, filme grego. Um filme que provavelmente você não vai esquecer e vai sair ali com algumas ideias mexendo na sua cabeça, né? Inclusive o cinema grego, esse é o segundo filme grego que eu vejo esse ano. Um outro filme que eu vi chama Miss Violence, eu pretendo falar dele aqui também. Filme muito denso, muito pesado, com temáticas muito espinhosas, mas que pretendo trazer também, né? Costumo dizer que o cinema ele tem um diálogo muito interessante com a psicanálise, quando ele é bem feito, quando tem construção de personagens de forma cuidadosa, né? Os personagens são construídos de forma cuidadosa. Quando o roteirista, o diretor ali, até os atores, eles têm uma pequena noção mínima de como pode funcionar um ser humano sem partir pro ridículo. E é isso, né? Eu pretendo falar mais sobre filmes aqui. E fica aí a sugestão, Dente Canino de 2009, pra gente pensar essa tentativa absurda de controle sobre os outros, quando a gente fala de uma instituição chamada família, pra gente pensar o quanto é impossível esse controle integral, né, que a rebelião, a necessidade de transgredir a lei, coisa que eu já falei aqui em outra série, e pra gente pensar o poder, né, o poder que uma pessoa exerce sobre a outra, especialmente aqui que interessa, quando se pensa em psicanálise, por exemplo, é o quanto a linguagem ela vai dando sentido para as coisas e vai agindo sobre nós, sobre nossas percepções, nossos entendimentos e nesse diálogo que a gente tem com o mundo e com os outros, né? É isso, né? Espero que vocês tenham gostado aí de alguma forma. Se você não viu Dente Canino, fica aí a sugestão. Se você viu, eu gostaria de saber da sua experiência, como foi. Se você viu outros pontos interessantes para agregar aqui. E é isso, vou ficando por aqui. Beijos e abraços.